Meus irmãos, o coral da igreja preparou com muita alegria alguns cânticos, hinos de adoração ao Senhor. E antes dos irmãos do coral estarem aqui à frente, glorificando a Deus com os seus cânticos, eu quero convidar os queridos a abrirem a Bíblia para nós termos uma pequena reflexão antes de chamarmos os irmãos do coral a estarem aqui. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 27. Nós leremos do versículos 45 até o 54. Mateus capítulo 27, versículos 45 ao 54. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Amém. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o grito lançado por Jesus ali na cruz. Eu quero meditar um pouquinho com os irmãos sobre o grande mistério que o silêncio pode representar em um relacionamento. Imagine, por exemplo, que um casal apaixonado e o rapaz, num gesto de romantismo, compra um buquê de rosas ou uma caixinha de bombom fino, e se prepara para entregar aquele presentinho para o objeto do seu amor. E ele chega todo animadinho, faz aquela cara de rapazinho apaixonado, entrega o presente, e a mocinha recebe aquilo, dá uma olhadinha, coloca ali do lado, e fica aquele vazio, né? Aquele silêncio perigoso. Ou então imagine que você procura o seu melhor amigo, levando as boas notícias: passei no vestibular, fui aprovado no concurso. E ele te olha assim, com aquele olhar de Joaquim, cadê meu queijo? Sem falar nada, e fica aquele silêncio constrangedor, aquele clima difícil. Mas na vida espiritual também muitas não, digamos algumas vezes, isso pode acontecer. Há momentos que nós oramos ao Senhor, colocamos diante dele nossa aflição, a nossa alma está abatida, nós precisamos de uma intervenção divina urgente. E quando nós oramos, nós não conseguimos encontrar uma resposta de Deus. Parece que o céu se transformou em chumbo e as nossas orações não conseguem alcançar o altar de Deus. Até a Bíblia nos mostra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, que certa vez Jesus chamou os seus discípulos para irem para um retiro, para um descanso fora dos limites de Israel. Mas a fama de Jesus o havia precedido. E quando eles chegam ali naquele lugar, uma mulher, uma mãe aflita,
tem uma filha possessa de espírito maligno, e aquela mulher, sentindo que Jesus está na sua região, vai ao seu encontro. E ela começa a clamar: Senhor, tem misericórdia da minha filha, envia a tua ordem, cure-a. E ela clama, e ela fala novamente, e ela pede mais uma vez. E no entanto, Jesus não lhe responde nenhuma palavra. Ela continua, ela insiste, horas e horas, a ponto de os discípulos dizerem para Jesus: Senhor, despede essa mulher, porque ela já está nos incomodando. Sim, o silêncio incomoda. Incomoda muito mais do que nós gostaríamos de supor. E esse texto que nós acabamos de ler fala sobre o silêncio de Deus, justamente no momento em que o Senhor Jesus Cristo mais precisava. O Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo e, para obedecer ou cumprir a sua obra, ele passou por algumas situações. Primeira, ele passou pela traição de um dos seus próprios discípulos para que se cumprisse o que estava escrito. Segundo, ele sofreu o abandono dos seus próprios seguidores. Terceiro, ele passou por momentos de rejeição, quando o povo todo gritava: solte a Barrabás, crucifica Jesus. Quarto, Jesus sofreu a dor da tortura física. A noite de quinta para sexta-feira foi inteiramente passada quando Jesus recebia bofetões, coroa de espinho, cusparadas, todo tipo de tortura. E por fim, o Senhor Jesus Cristo também sofreu o silêncio do Pai. Ele estava ali, crucificado, pregado naquela cruz, e naquele momento de intensa agonia, ele clamou aos céus: Deus meu, por que me desamparaste? É a pergunta de alguém que está sentindo sobre si o peso dos nossos pecados, e ele clama aos céus. E em resposta, ele não recebe nenhuma palavra explicativa, nenhuma palavra de conforto, simplesmente o silêncio. A pergunta é: por que no momento que Jesus mais precisava, o Pai se calou? Olhando esse texto, nós podemos perceber rapidamente duas realidades. Primeira, é que o Pai se calou para mostrar ao mundo o seu pecado. Para mostrar que sobre Jesus estavam os nossos pecados. Eu me lembro muito bem de 2004, quando foi lançado aquele filme do Mel Gibson, falando sobre a paixão de Cristo. E eu ainda consigo me lembrar dos comentários, do pavor da época, quando muitas pessoas diziam que assistiu o filme e chorou. Outros disseram que foram ao cinema e desmaiaram de tanto pavor. Muitas pessoas diziam que em determinadas cenas até fechavam os olhos para não encarar o terror da tortura que Jesus sofreu. Mas, meus irmãos, nenhuma cena daquele filme conseguia expressar efetivamente o sofrimento que o Senhor Jesus Cristo passou. Por quê? Embora a tortura física tenha sido absolutamente cruel, ser pregado numa cruz era uma das piores maneiras que o Império Romano havia criado de punir um criminoso. Mas a realidade é que o sofrimento espiritual que o Senhor Jesus Cristo passou foi muito maior do que o sofrimento físico. Quando nós cometemos um pecado, eu e você que somos convertidos, sentimos na alma aquela dor, aquela tristeza, aquele desconforto, nós perdemos a nossa paz, nós perdemos a nossa alegria. Imagine então você experimentar sobre si o peso de todos os pecados, de todos os eleitos, de todos os servos do Senhor em todas as épocas. É isso que o Senhor Jesus Cristo experimentou ali naquela cruz. Ele passou por aquilo
que nós deveríamos passar. Ele sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer. Naquele momento em que Jesus clama, o Pai se cala para mostrar que sobre Jesus estavam os nossos pecados. Mas não apenas isso, porque o texto também vai mostrar várias outras realidades que mostram que o Pai se calou para mostrar também o poder da sua salvação. Veja, todo o ministério do Senhor Jesus foi vivido, ou foi desenvolvido, por administrações de atos de poder. O poder no ensino, o poder de ressuscitar mortos, o poder de trazer cura, restauração, de expelir demônios. O poder. Mas esse poder de Jesus estava presente até mesmo na sua morte. Olha aqui o versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Os judeus começavam a contar as horas a partir das 6 da manhã. Portanto, de meio-dia, sol a pino, até às 3 da tarde, a escuridão, as trevas sobre a cidade santa. Não é aquele tipo de escuridão que acontece quando a gente vê que vai chover e aí as nuvens negras cobrem a cidade. É uma escuridão muito mais espessa, muito mais profunda, densas trevas. Não era algo normal, não era algo da natureza. Olha também aqui, o versículo 51, que fala que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Era o véu, a cortina grossa e pesada, que dividia o santo lugar do santo dos santos. Alguns historiadores afirmam que essa cortina era de 18 metros por 8 ou por 9 de altura. Se um homem fosse rasgar esse véu, ele começaria de baixo para cima. O véu foi rasgado de cima para baixo. A obra a partir de Deus. É Deus que estava rasgando a parede da separação. É Deus que estava abrindo o caminho. É Deus que estava nos convidando a adentrarmos a sua presença. Olhe também o versículo 52. Fala que muitos que estavam mortos saíram dos sepulcros, ressuscitaram, entraram na cidade e apareceram ali para os seus familiares. Imagine o suspense, imagine o susto, imagine a surpresa daquele povo. Mas o maior milagre descrito aqui nesse texto está no versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O milagre na natureza, o milagre da ressurreição, mas acima de tudo, o milagre da conversão de vidas, algo que somente Deus pode fazer. Naquele momento, o centurião e aquelas pessoas ali do lado perceberam o poder de Deus. Aquele que estava na cruz era o Messias prometido. Aquele que havia acabado de morrer era de fato o aguardado por Israel. Aquele que havia estado lá na cruz e erguido o seu clamor ao Pai era de fato o Salvador. E eles então podiam dizer: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Eu quero então terminar perguntando para você: por que é que Deus se calou? Por que é que no momento de maior angústia, o filho clama ao Pai e em resposta ele recebe somente o silêncio? A resposta é muito simples. Deus se calou por sua causa. Ele se calou porque Ele te ama. Ele se calou por causa de Isaías 53. Ao Senhor agradou moê-lo, porque Ele era o preço da nossa salvação. A cruz, então, irmãos, representa sofrimento, mas é também salvação. Ela pode representar para muitos
vergonha, mas na verdade ela aponta a glória do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que nós cantamos como fizemos agora há pouco. Sim, eu amo a mensagem da cruz.